Deixa que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, Pai, através das canções, Senhor. Através, Pai, da palavra ministrada, Deus. Pai, contempla o teu povo nessa noite, Pai. Pai, faça de nós, Senhor, não meros ouvintes, Pai, mas participantes desse culto, Pai. Que possamos louvar o teu santo nome, Pai. Que possamos fazer isso, Pai, como um grande ajuntamento. Amém. Que possamos ser uma unidade, Pai, na tua casa.
seja sobre todo nome, Senhor. Jesus.
Ok, boa noite, irmãos. Ok. Abra suas Bíblias comigo no livro de Jó. As nossas crianças já estão saindo agora para o espaço infantil, vai haver uma atividade especial para elas lá. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo à Igreja Batista no Bonfim. Muito bom estarmos juntos adorando ao Senhor novamente. Eu gostaria nessa noite de trazer uma meditação ao coração dos irmãos sobre família. Vou falar sobre família, mas interessante que nós vamos nos basear no livro de Jó. Eu sei que muita gente, quando ouve falar do livro de Jó, imediatamente pensa sobre superação, sofrimento, desafios na vida de um homem, dor. O livro de Jó fala sobre soberania de Deus, essa é a temática principal do livro. Mas no início do livro de Jó, ele nos apresenta algumas qualidades encontradas na família de Jó, que devem ser encontradas em todas as famílias cristãs. Eu quero chamar a tua atenção para isso, para a família de Jó, e apresentar aqui algumas coisas muito especiais que essa família nos apresenta e lições que nós temos que tirar para a nossa vida e aplicar para as nossas famílias hoje. Amém? Abra então o livro de Jó, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo número 1 e 2, depois o versículo 4 e 5. E a palavra diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo número 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, e cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós vemos nessa noite a Tua Palavra e com todo temor e tremor chegamos, Senhor Deus, diante de Ti nessa noite para ouvir a Tua voz.
Fala aos nossos corações de maneira poderosa, Pai. Que as palavras ditas neste lugar não sejam fruto do mero conhecimento humano, e sim palavras do Teu coração, Pai, ao coração dos Teus servos. Fala, Senhor Deus, às nossas famílias nessa noite. Nos instrui, nos edifica, nos exorta, nos orienta, nos alerta. Traz uma palavra, Senhor Deus, aos nossos corações nessa noite. Uma palavra como semente boa que cai em terra boa. Que os ouvidos, mente e corações estejam atentos a ouvir a Tua voz neste lugar. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente perde de vista essa primeira cena do livro de Jó, quando é descrito a família de Jó. Interessante que nesses poucos versículos, o autor, com muita habilidade, ele nos tece aqui uma ideia de como era a dinâmica dessa família, como era o dia a dia dessa família. E eu quando leio esse texto, estudando esse texto, eu tenho visto aqui 3 coisas muito especiais que devem ser reproduzidas nas nossas vidas, na vida de cada família cristã. 3 coisas muito especiais nessa descrição da família de Jó, que tem que acontecer na tua casa, para que a tua casa seja uma casa abençoada, para que a sua família seja uma família abençoada. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que a família de Jó tinha um líder exemplar. Versículo de número 1, olha o que o texto diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa era a qualidade do pai da família, do líder do lar. Jó era um líder exemplar. A família de Jó era uma família abençoada, que já começava na figura do líder. O pai era um exemplo para casa. Quando os filhos faziam referência ao pai, quem é meu pai? Meu pai é um homem justo. Quem é meu pai? Meu pai é um homem reto. Quem é meu pai? Meu pai é um homem que teme a Deus. Quem é meu pai? Meu pai é um homem prudente que se desvia do mal. Essa era a visão que os filhos tinham quando olhavam para Jó. Essa é a visão que a esposa tinha quando olhava para Jó. Mas o interessante é que essa descrição de Jó não vem de dentro da casa dele, vem dos céus. É o próprio Deus fazendo menção de quem era aquele homem. E aí eu olho para a vida de Jó e vejo que Jó ele é um exemplo fora de casa e dentro de casa. Ele era um exemplo fora de casa e dentro de casa. O que eu faço, dou um destaque para isso nessa noite? É porque, irmãos, parece que muitas pessoas conseguem viver uma vida dupla, né? Ele é uma coisa no trabalho e é outra em casa. No trabalho ele é atencioso, no trabalho ele é paciente, no trabalho ele é tranquilo, em casa ele é violento, em casa ele é bravo. É interessante como existem pessoas que vivem essa vida dicotômica aí. Essas duas cenas, duas caras aparecendo na sua vida. Jó era íntegro. O texto diz que ele é inteiro. Íntegro tem a ver com ser uma peça só. Tinha uma face só. E ele era esse homem fora de casa e era esse homem dentro de casa. A integridade de Jó não era patente apenas para os seus, mas para os de fora. A retidão de Jó estava muito clara para os de fora também. Ele era um homem que se desviava do mal. Ele não entrava em enrascada. Era um homem prudente e servia de exemplo. Fora de casa e dentro de casa. Um dia eu ouvi uma história de um amigo meu. Ele foi pregar numa igreja em São Paulo. E depois que ele falou aquela igreja, da denominação dele, terminou o culto, ele estava conversando com o pastor. E conversa vai, conversa vem, e aí como é que é a vida do ministério? Mas então, meu ministério é um ministério de tempo parcial, porque eu trabalho numa grande companhia. Ah, você trabalha numa companhia onde? Eu trabalho na Mercedes-Benz. Eu estou trabalhando nessa função, nesse departamento. Eu falo, puxa vida, peraí, você trabalha na Mercedes-Benz? Eu tenho um membro da minha igreja que trabalha lá. Presbítero fulano de tal, você conhece? Fulano de tal é crente? Presbítero? E ele assustou, né? Puxa, ele levou? Puxar a orelha e fulano de tal, vou falar com ele. No domingo seguinte ele voltou para a igreja dele e tal, terminou o culto, encontrou esse irmão e falou, rapaz, eu conheci uma pessoa e tal, e acho que ela trabalha com você conhece pastor fulano de tal? Trabalha lá no Mercedes-Benz, departamento tal.
fulano de tal é crente? Pastor? Não é engraçado isso? Eu sei uma coisa aqui e outra no meu trabalho. Eu sei uma coisa em casa e outra na vizinhança. A vida de Jó era um exemplo, ele era um exemplar porque ele era íntegro. Ele era inteiro, ele não tinha duas faces. Ele era o mesmo. Ele era inteiro. Eu lembro de ouvir também um testemunho que eu achei muito interessante. Um jovem tinha ido foi para o serviço militar e tal, cumpriu o seu tempo de serviço militar, voltou na igreja e pediu para o pastor a oportunidade para dar um testemunho. Então o pastor queria dar um testemunho. Falou assim, pode dar o seu testemunho. Olha, irmãos, quero dizer para os irmãos aqui que eu fiquei tanto tempo no serviço militar e tal, tantos anos, eu quero dar glória a Deus que ninguém descobriu lá que eu sou crente. Olha que engraçado isso. Isso é um testemunho, não é um texto. Ninguém viu Jesus na minha vida, ninguém viu que eu creio, não é perceptível na minha vida quem eu sou, porque dependendo do cenário em que eu estou, eu me adequo àquela situação. Jó, ele era íntegro, e por isso ele era um exemplo. Ele era um exemplo fora, um exemplo dentro de casa. Dentro de casa ele era o mesmo homem íntegro, o mesmo homem reto, o mesmo homem que temia Deus e o mesmo homem que se desviava do mal. O mesmo homem. Eu posso ser um homem lá fora na minha atividade, ser totalmente responsável, e dentro de casa ser uma pessoa terrível. Eu posso ser uma pessoa tremendamente paciente, se dentro de casa ser uma pessoa tremendamente impaciente. Primeiro está ouvindo um pregador e contando uma história que um dia o pastor pregando, e ele pregou com uma eloquência e estava uma mensagem maravilhosa, e aquilo estava tocando o coração da igreja. A filhinha dele de 6 anos sentada na frente ouvindo aquilo, a criança foi impactada com aquela mensagem. Terminou a mensagem, a menina foi lá correndo falar com o pai: pai, isso que o senhor pregou hoje é verdade ou é só pregação? Porque se não tem vida lá em casa, qualquer coisa que eu falo aqui é só pregação, não é verdade. Onde está a verdade na minha vida? Está quando a integridade aparece, quando eu sou a mesma peça, eu sou o mesmo indivíduo, independente do contexto que eu esteja, eu sou íntegro. Um líder exemplar ele é íntegro. Eu lembro, algumas semanas aqui, eu acho que contei uma história, vale a pena contar aqui de novo, né? Da morte do cidadão, morreu e tal, um homem na igreja, e foi fazer o velório dele, e todo mundo todo emocionado, a fuga de dólar maravilhoso, era caminhoso, que homem responsável, e aquela coisa, todo mundo tecendo elogia, a viúva sentada lá na frente, e todo mundo fala bem do defunto, uma hora a viúva virou pro filho e falou assim: meu filho, levanta, vê se é teu pai que está lá mesmo. Eu não lembro desse homem. Passou longe lá de casa. Olha, você quer conhecer uma pessoa? Melhor forma de você conhecer uma pessoa. Quer conhecer um pastor? Entrevista a família dele. Eu acho interessante, a igreja faz processo de sessão pastoral, é tudo com o pastor. Vocês deviam pegar a mulher do pastor e os filhos do pastor e a sabatina ser com ele. Como é que é o teu pai? Como é que é o teu marido? Aí você vai descobrir quem é quem. Porque dentro de casa as máscaras caem. As máscaras caem. E é tão interessante isso, que muitas famílias na igreja vivem aquela experiência. Né? Como é que aconteceu alguma coisa dentro de casa, daqui a pouco a esposa fala: marido, vou contar pro pastor, hein? Ele vai saber quem você é. Jó era um exemplar porque ele era íntegro. Era a mesma pessoa dentro e fora de casa. Era um exemplo dentro e fora de casa. E não é a família de Jó que está dizendo, não são os vizinhos de Jó que estão dizendo que ele é essa pessoa cheia de qualidade. Olha para o texto, a Bíblia diz que o próprio Deus fala. Você já pensou? Se você viver uma vida como Jó, que o próprio Deus dá testemunho da sua vida. O próprio Deus fala. Eu pergunto a você,
nessa noite: o que Deus pode falar de você? Não é o que o teu marido fala, que tua esposa fala, não é o que os teus filhos falam, que os teus colegas de trabalho falam, não é o que as pessoas que convivem com você, seja no dia a dia no trabalho ou no dia a dia dentro do seu lar. A pergunta é: o que Deus falaria ao teu respeito? Aquele aqui não tem como esconder qualquer coisa, não tem como fazer nenhum charminho, nenhuma cena, não tem como você exercer um papel de ator. Você tem que ser você mesmo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que Deus falaria a teu respeito? Ele diria que você é íntegro? Ele diria que você é justo? Ele diria que você é temente a Deus, se desvia do mal? Porque a integridade na vida desse homem fazia da sua casa uma casa abençoada. Deus quer que você seja para a sua família um líder exemplar, dentro e fora de casa. Amém? Você, pai de família, seja um exemplo. Mãe, seja um exemplo. Jovem, está se preparando para casar. Você está se casando para se tornar um exemplo dentro do teu lar, para se tornar uma referência segura, uma referência de segurança. O papel do homem dentro de casa é de referência de segurança, de orientação, de norte, de direção. Porque na hora que as coisas estão ficando feias, a mulher pergunta: bem, para onde vamos? O que nós vamos fazer? Cadê a segurança? Se o homem não tem segurança, vira para a mulher: ai Jesus, eu não sei. Resolve aí, mulher. Ainda complicado. Um líder exemplar. Família abençoada precisa de liderança. Família precisa de liderança. Olha, irmãos, nós estamos assistindo tantas tragédias no mundo, tantas mazelas sociais, que não são resultado da falta de dinheiro, não são resultado da falta de políticas públicas, não são resultado da falta de oportunidade. Sabe o que a maioria das tragédias sociais que a gente vive hoje são resultado da falta de exemplo. Falta um exemplo. Falta um exemplo de homem digno, reto, justo e temente a Deus dentro de cada uma dessas casas que estão aí fora. É essa ausência. Porque pobre sempre existiu pobre. Vida difícil sempre foi difícil. Aliás, a nossa vida no Brasil foi muito mais difícil que a hoje. Eu lembro quando eu era criança, lá em casa a gente comia carne uma vez por semana. Ai que beleza, quando chegava sexta-feira, era carne. Eu estudei no Senai 1 ano e meio comendo omelete. Início dos anos 90 havia uma crise muito grande aqui no Vale do Paraíba. A Embraer mandou muita gente embora, muitas empresas quebrando. Você tem uma ideia desse período? A Embraer chegou a produzir panela. Um negócio impressionante. Não tinha dinheiro na praça, eu levava a minha marmita para a escola omelete. Sabe o que minha mãe fazia? Ela era muito criativa, ela fazia omelete do jeito. Omelete com farinha de milho, fazia uma panqueca de omelete e aí ela ia mudando o omelete. Hoje eu não aguento, vai comer omelete, irmão. A minha mãe cortava o bifinho assim, ó, na palma da mão. E o hábito foi tão grande que até hoje ela faz isso, ela faz por hábito. Não precisa mais fazer, mas ela faz por hábito. A vida já foi muito mais difícil. Foi muito mais difícil. Então a vida ser difícil, ser pobre, ter dificuldade, sempre teve. Mas sabe o que acontece? Se você olhar para trás, sabe onde estão os exemplos hoje? Fala do teu avô, fala do teu pai, fala do teu bisavô. Nós vamos ouvir falar de homens que foram exemplo. Foram referência. Parece que estamos tendo uma crise de liderança no nosso tempo. A gente está fugindo ao papel de ser referência. A primeira coisa que eu vejo na família de Jó, que tinha um líder exemplar. Isso fez toda a diferença, por isso é uma família abençoada. 2, havia na família de Jó uma comunhão real. Versículo de número 4. Olha que interessante o livro de Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhos. Mas olha o que aconteceu no versículo número 4. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Havia uma comunhão real.
Sabe o que é ter 7 homens e 3 mulheres dentro de casa, esses filhos crescerem, se tornarem adultos e continuarem a caminhar juntos? Porque a ideia que o texto nos dá é que os filhos aqui já são todos adultos, porque eles iam nas suas casas fazer os seus banquetes. Hoje você cria 2 filhos e é arriscado um para um lado outro para o outro, não se falar mais na vida. Havia uma comunhão real dentro daquela casa. Os irmãos se davam bem, e se davam bem de tal maneira que eles rompem uma barreira social daquele tempo, que é trazer as suas irmãs para dentro da sua realidade. Porque a ideia de convidar as irmãs para estar presente, está me mostrando aqui uma ideia excepcional. Que nos convidavam as irmãs? É uma sociedade patriarcal, em que o homem tinha primazia, mas as mulheres são minhas irmãs, elas estão dentro, elas têm que estar conosco, e eles iam de casa em casa, e tinha uma comunhão real. Essa família era abençoada porque ela fortaleceu os seus laços de relacionamento. Era uma família forte porque as pessoas se amavam, se gostavam. Hoje eu olho para esse mundo e vejo irmãos que não se falam, irmãos que não se veem mais, gente que não perdoa o irmão, um irmão que não ajuda o outro em dificuldade. E aí sabe o que me impressiona? Que eu olho para essa cena lá fora e vejo repetir a mesma coisa dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem gente que não fala com o irmão, tem gente que não ajuda o irmão, tem gente que não vai na casa do irmão, tem gente que não quer saber do irmão e passa longe dele. E passa longe dele. Os filhos de Jó mandavam chamar os irmãos. Mandavam chamar os irmãos. Havia uma comunhão real. Isso é a diferença do individualismo que a gente vê hoje. É impressionante como as nossas famílias estão sofrendo com a superficialidade dos relacionamentos. Cada vez mais individual. Dentro de casa a gente vive de maneira individual. As pessoas sequer se divertem juntas, elas não assistem mais TV juntas. Cada um tem a sua televisão dentro de casa. E você tem uma família de 4 pessoas que estão assistindo 4 televisões diferentes em 4 canais diferentes. A família não se fala mais. Tem mães que chamam o filho para almoçar, mandam uma mensagem de texto para o filho, para ele sair do quarto e descer para comer. Não conversa mais. Um dia, eu contei isso aqui, mas quero por exemplo novamente. Um dia eu estava em casa, eu estava no computador, minha esposa no outro computador, minha filha no outro computador. E eu estou lá fazendo trabalho, daqui a pouco a minha esposa entra online, dentro de casa, e minha filha entra online e começaram a falar comigo online, eu assustei. Falei, epa! Parar com esse negócio. Que coisa de maluco é essa? Nós estamos dentro de casa, todo mundo conectado online, mas não estamos sentando mais para conversar. Parece que a nossa vida está se tornando cada vez mais individual. E cada um está vivendo a sua história. A gente não sabe mais o que está acontecendo, quem são os amigos, com quem anda, qual é a história. Cada vez mais individual. O coletivo vai morrendo. O individualismo dentro da família, que é uma diferença tremenda do coletivismo da família de Jó. Jó preservou a sua família, fazendo com que ela se tornasse um time. Ele quebra, inclusive, com costumes do mundo da sua época, quando as filhas entram no circuito de relacionamento com os irmãos. A comunhão de hoje é uma comunhão de superfície, totalmente superficial. As pessoas nem sequer se ocupam em aprender o nome das outras. E na igreja é muito fácil para nós, né? A gente sabe muito bem, não lembra o nome de fulano, eu chamo de irmão. E aí, irmão? E aí, irmã? Interessante que começa a coisificar as pessoas. Quem é aquele? Ah, aquele lá é o irmão do Fusca, é o irmão da Brasília. Quando a igreja está um pouco melhorada, assim, é o irmão do carrão. Quando é pobre, muito pobre na igreja, sabe aquele irmãozinho? Você foi no diminutivo. Você está de brincadeira? Nós não estamos mais aprendendo o nome das pessoas. Não estamos nos ocupando mais em aprender o nome das pessoas. É totalmente superficial esse tipo de relacionamento, irmãos. É tão superficial que a gente tem medo de se relacionar de verdade. E se relacionar de verdade é triscar uns com os outros. A Bíblia diz que um homem ajuda o outro no seu relacionamento como ferro afia o ferro.
E aí um homem ajuda o outro a crescer. Já viu ferro afiando ferro? Afia uma faca e sai até faísca. Relacionamento é assim, mas o que acontece? Hoje, nosso relacionamento é totalmente equilibrista. A gente fica meio com medo. Eu não posso dizer uma verdade aqui por mão, senão fica meio magoado. Eu não posso. Nossa, eu tenho que tomar cuidado aqui onde eu estou pisando. Por quê? Porque as pessoas não estão mais dispostas a viver um relacionamento que tira uma faísca. E não tem jeito. É impossível viver um relacionamento de verdade com alguém eliminando qualquer situação de confrontação. Relacionamento tem confrontação. Eu sou casado, eu vivo confrontando a minha esposa o tempo todo. Nós temos confrontação. Nós temos confrontação por causa de dinheiro, nós temos confrontação por causa de comida, nós temos confrontação por causa de roupa. Minha mulher briga comigo porque eu ponho uma camisa e fala, você vai sair com essa camisa, mas eu estou me sentindo bem, não me dá aqui que eu vou passar. Vai com a outra. Eu tenho uma camisa de cera que eu gosto muito dela, ela me cai bem, é muito gostoso, e de repente ela apareceu rasgada. Ela falou assim, joga fora essa camisa. Eu pergunto para você, joguei fora? Eu vou buscar minha filha na escola com ela. Ele falou assim, você vai buscar a menina com essa camisa? Mas, sabe, a gente vive se confrontando, isso é relacionamento. Aí eu não vou mais na igreja que fulano falou uma coisa que eu não gostei. Olha, se eu fosse reagir assim com a minha esposa, ela disse tanta coisa que eu não gostei que só hoje eu tinha deixado ela 10 vezes. Aí sabe o que a gente faz? A gente opta pelo relacionamento ou a comunhão de panelinha. A gente só traz o igual. Eu só quero andar com o Hélio, porque o Hélio não fala mal de mim, o Hélio não fala nada. O Hélio, eu estou me arrebentando na vida, o Hélio tá ligando, nunca fala nada. Que ligou esse? Mas eu gosto, porque eu não quero ser contrariado, então aqui é o Hélio. Eu gosto do Vital porque o Vital me empresta um dinheirinho. Eu gosto de fulano porque quando eu vou na casa dele tem sempre café com um bolo de fubá. Gostei da conversa e vou lá de novo. Então eu vou formando a minha panela, porque eu vou criando um ambiente de segurança. Mas irmãos, vou dizer uma coisa para você, não existe segurança nos relacionamentos. É para ser visto mesmo. Por isso tem que ser autêntico. E aí as pessoas vão crescendo, vão sendo abençoadas. E aí se a gente ficar caminhando como o mundo caminha, os relacionamentos no mundo são todos oportunistas. As pessoas se relacionam por oportunismo. Tem gente que fica amigo da outra para poder arrumar um emprego. Tem gente que fica amigo da outra para poder conhecer o amigo dele. As pessoas estão querendo chegar a algum lugar e estão usando as pessoas como uma espécie de ponte, uma espécie de degrau para chegar a algum lugar. E vivemos aquele tipo de comunhão que é a comunhão de ocasião, né? Já que estamos aqui mesmo, vamos conversar. Só daqui, eu não te conheço mais. Não era essa a realidade da família de Jó. A família de Jó tinha olha o tipo de comunhão da família de Jó. Ela era profunda, de qualidade, de unidade, e chamar as irmãs para estar presente caracteriza essa unidade. Porque dá para perceber que os homens aqui estavam muito bem. Eles iam de casa em casa entre eles. Mas chamavam as irmãs, era altruísta. E era um tipo de relacionamento real e de fato relacional. Olha, a minha pergunta para você nessa noite é: como está a comunhão dentro da tua casa? Como é que está a tua casa? Tua casa é um lugar de comunhão de verdade, de qualidade, de profundidade, de unidade, de relacionamento, de realidade, ou está cheio de confusão? Os irmãos não estão se aguentando, você está separando os meninos lá, as meninas estão descabelando uma outra, estão tacando chapinha uma na outra. Como é que está? Como que está a relação da tua família com outras famílias? Você está se afastando de familiares, você está se afastando dos amigos, você está se afastando de gente tão importante na sua vida? Não faça isso. A primeira coisa que a gente vê na família de Jó, que é a faz de uma família abençoada, é que tem um líder exemplar. A segunda é que é uma família que valoriza a comunhão real. E sabe o que significa essa ideia de barra, banquetes em sequência? Isso significa trabalhar relacionamento. Amém? Sabe o que está faltando aqui para muita gente na igreja? Você precisa dar um churrasco, irmão. Você tem que promover churrasco na tua casa. Sério, isso é verdade. Vai lá no Carrefour, vai na promoção, compra uma maminha. Sabe?
compra uma Coca-Cola, não compra tique-tique, sabe? Como se refrigerante, não compra Coca-Cola. As pessoas vão sentir bem quando chegar na sua casa, estou sendo bem recebido aqui. Sabe, compra uma coisa, faz uma carinha lá, chama aquele cunhado que faz tempo que você não chama ele. Você se converteu e ficou longe da família, chama ele. Chama o teu sogro, a tua sogra, chama esse pessoal em casa. Assa umas empadas lá, chama a tua irmã para tomar um café com você à tarde, tomar um chá com você. Faz um bolo sem propósito. Faz um bolo de chocolate, põe chantilly, sabe? Compra aqueles M&M, joga em cima do bolo. Faz uma festa com as crianças em casa, que as crianças falam assim, é aniversário de quem? Não sei, de quem quiser. Quer ser o seu? É só para a gente ter um pretexto para estar à mesa. É só para a gente ter um pretexto para celebrar. Porque não tinha tanto motivo para esses homens se reunirem o tempo todo para comer. Mas sentar para comer junto me ajuda a melhorar o nosso relacionamento. Eu já ensinei para os irmãos aqui, você precisa que teu marido faça alguma coisa? Você está precisando pedir alguma coisa ao seu marido? Eu vou dar uma dica para você. Amanhã você faz aquela lasanha, põe na mesa na frente dele, quando ele chegar no trabalho, cansado, serve o prato dele, deixa ele comer, tira o prato dele, faz um cafuné assim na cabeça dele, e senta do lado dele assim, bem, eu preciso pedir uma coisa para você, sabe o que esse homem vai fazer? Fala não. Mas o que as mulheres fazem? Geralmente o caboclo chega cansado em casa, suado, precisa tomar um banho, está com fome. A primeira coisa que ele ouve na hora que ele entra é a mulher dizer, eu preciso falar com você que agora tem que resolver aquele negócio lá. Me desculpa. Desse jeito, irmão, a frente vai pro boteco, me desculpa. Tem dó. Olha que linda a estratégia, olha que linda a estratégia da família de Jó para cultivar o relacionamento deles. Os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes e cada um por sua vez. A gente comia na casa do João, na manhã, na casa do José, comia na casa do José, não, agora vamos na casa da Margarida, comia na casa da Margarida, não, agora vamos na casa do Felipe, e aí eles vão pulando de casa em casa. Isso é lindo, amém? Isso é lindo, irmãos. Isso também é estratégico, sabe por quê? Você ficar recebendo pão na sua casa o tempo todo, nós sem jogo, né? Então faz o que eu disse. Mesa. Olha, Deus quer que a tua família tenha comunhão de verdade. Amém? Seja uma família abençoada. E terceiro, a família de Jó era uma família que tinha compromisso com Deus. Olha o versículo de número 5. Decorrido o turno de dia dos seus banquetes, olha que Jó percebia, que parece que eles ficavam uma temporada fazendo churrasco na casa do outro. Ele fala um tal de turno de dias. A ideia de turno aqui é de revezamento. Comer na casa de fulano, já começou o período das festas. Os meninos estão passeando aí. Passou esse período, olha o que Jó fazia. Chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Primeira coisa que havia compromisso na família de Jó era compromisso com a palavra. Como que eu santifico a minha casa, irmãos? Como que eu santifico a minha casa? Benzendo meus filhos, fazendo uma reza sobre eles? Dando um passe nele? Como é que eu santifico a minha casa? Jesus nos deu essa estratégia aqui, que não é o que as religiões do mundo ensinam. João 17,17, o próprio Jesus diz, falando ao nosso respeito, quando ele ora ao Senhor, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Ele chamava os filhos depois da festa e lhes ensinava a palavra. Vem cá, meus filhos. Eu sei que vocês estão felizes, vocês estão ganhando dinheiro, vocês estão crescendo, vocês estão construindo casa, fazendo riqueza, viajando de férias, trocando de carro. Eu sei que vocês estão fazendo todas essas coisas boas, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem que ser na tua vida, senão isso tudo aí não vale nada. O maior bem que você tem é o Senhor. Sabe quem te prosperou, meu filho? Foi Deus que te fez crescer.
Sabe essa dor que você está sofrendo aí? Deus até permitiu você sofrer essa dor, mas saiba que Ele vai te ajudar a se levantar. Ouve a palavra que teu pai está dizendo. Ele trazia a palavra do filho dele, está bem ou está mal. Ele santificava os seus filhos na palavra. Segundo, na oração, olha o que diz o versículo. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ele levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. Olha que engraçado. É tudo adulto, é tudo filho barbado, todo mundo já se virou na vida. E o velhinho jovem levantava de madrugada e falava assim: Senhor, ele não quase caía com o meu olho, Senhor, cuida dos meus meninos, Senhor. Eu não sei por onde eles estão andando, o que eles estão fazendo, mas eu peço, ensina esse menino a fazer direito, a andar direito, preserva eles, protege do homem mau, do dia mau. E ele guardava a sua família com oração. E olha que diz mais o versículo: tinha prudência nas palavras de Jó, na atitude de Jó. Por que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos? Por que ele orava? Olha o que ele disse: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra o Senhor no seu coração. Veja bem, prudência. Ele considerava a hipótese do erro. Olha o tamanho, olha o grau da prudência de Jó. Ele considerava a hipótese do erro. Ele falou assim: meu filho saiu para passear, Senhor. Sabe uma coisa? Eu não sei o que esse moleque fez, não. Eu já quero orar na frente aqui. Nem estou sabendo de nada, mas se o meu filho pensou alguma coisa contra ti, eu quero clamar o perdão sobre o meu filho. Olha, prudência. Vai na contramão dos pais de hoje. O que o pai de hoje faz? A professora chama ele na escola, que o filho dele fez bagunça. É meu filhinho não. Não, o Zezinho faz isso. Não, o Zezinho é uma benção. Irmãos, não seja pai e mãe pamonha. Tá? Não faça isso. Esse negócio que o meu bebê não faz isso. Se você não tomar cuidado com o seu bebê, põe você no bolso, meu irmão. Jó considerava a possibilidade do erro. Olha, Senhor, eu não sei quando você me tem andado, não. Eu estou vendo que ele sai todo dia de noite, volta todo dia aqui às 10 horas. Isso está me preocupando. Eu oro ao Senhor agora por ele. Eu quero pedir, Senhor Deus, a tua misericórdia sobre o meu filho. Não sei quando ele tem andado, não. Já considerava a possibilidade dele. Porventura eles podem ter pensado contra Deus no seu coração, pecado contra Deus no seu coração. Então eu já me antecipo a isso. Olha que bênção, que proteção sobre essa casa. Esse é um homem que levava a relacionamento com Deus a sério. E sabe o que ele fazia? A sequência do versículo diz que Jó era perseverante. Olha o que diz o texto: assim fazia Jó continuamente. Ele era perseverante. Era uma continuidade na vida dele. Continuamente ele fazia isso. Ele tornou isso um hábito. Jó tornou um hábito na vida de Jó orar pelos seus filhos, ensinar a eles a palavra, considerar com prudência a hipótese do erro e fazer isso com perseverança. Não deixava o filho fugir de vista, não deixava ele se perder pelo caminho. Ele é prudente. Às vezes os filhos pregam peça na gente. Às vezes a gente fica, a prudência às vezes faz com que a gente desconfie dos nossos filhos, fica chateado com os nossos filhos. Eu acho muito legal quando o pai, quando você está passando uma situação como essa, você fala: ai meu Deus, onde foi parar essa menina, o que ela está fazendo e tal. Ai, mas quando eu pegar ela, daqui a pouco, não pai, eu só estava ali e tal. Então tá bom. Mas isso é muito melhor, irmãos. Você considerar o erro e você receber uma boa notícia que você estava errado e estava sendo exagerado no processo, do que você achar que não está acontecendo nada e na hora que você for fazer o inventário, o negócio já desandou. E só sobra para você os carros. Jó se antecipa para proteger a sua casa. Eu estou fazendo esse exemplo para você que vive a vida do teu filho, não. Porque Jó não vivia a vida dos filhos deles, não. Cada um vivia a sua vida. Mas esse homem ensinava a palavra para os seus filhos. Esse homem orava
pelos seus filhos. Esse homem era prudente com a caminhada dos seus filhos. Ele trabalhava os seus filhos. E ele era perseverante. Pastor, vou perseverar até quando com esse menino? A minha ideia é que pelo menos os filhos de Jó já estavam na casa dos 40 anos aqui, irmãos. Pelo menos. Há 18 anos não teve a responsabilidade. Quem disse? Agora começa a responsabilidade. A cobertura que eu tenho que dar para o meu filho é uma ação contínua para a vida toda. Amém? Ele tem que olhar para trás e ver que ele tem um pai. Ele tem que olhar para trás e ficar seguro sabendo que ele tem um pai. Eu acho muito interessante esse tipo de relacionamento, porque isso vai fazer com que a família ela seja de tal maneira abençoada que um filho que ele é guardado pelo pai por toda a vida, ele retribui e também guarda o pai para o resto da vida enquanto precisar. Amém? Constrói só o patrimônio do teu filho hoje, deixa ele crescer sem ter uma referência segura a teu respeito, sem te perdendo de vista, para você ver onde você vai parar quando você tiver aquela dificuldade. Você vê aonde que eles vão colocar você. Eu não sei vocês, eu estou com um sonho no meu coração de construir um asilo evangélico. Tenho começado com alguns amigos e tal. Vai fazer uma coisa tipo, igual tem nos Estados Unidos, um lance meio resort, sabe? Uma coisa, um hotel. Eu tenho que pensar na minha qualidade de vida, né, irmãos? Esse é um assunto que a gente tem que pensar, sabia? Nós estamos envelhecendo, a nação está envelhecendo e não existe segurança lá no final. Nós estamos contentes com essas academias de terceira idade que estão colocando para nós aí, e você está achando que é tudo que você precisa. Agora, sabe qual que é o maior seguro que a gente tem? É criar bem os nossos filhos. Amém? Criar bem os nossos filhos, para que quando no futuro ele possa honrar, nos honrar seus pais, honrar seu pai e mãe. Sua família tem compromisso, irmão? Tem. Com a palavra, com a ação, com a prudência. Vou chamar a atenção aqui para o compromisso com a prudência. Tá? A prudência vai livrar a tua família da dor. Prudência livra a tua família da dor. Então já não precisa estar desconfiado aí na vida não, mas você tem que ser prudente. Amém? Diga isso, meu irmão. Vai livrar a tua família da dor. Deus quer que a sua família tenha compromisso com Ele. Eu termino a mensagem dizendo o seguinte: essas 3 qualidades encontradas na família de Jó devem também se refletir na sua família. Deve ser encontrado na sua casa. A minha oração nessa noite é que a tua casa possa ser um reflexo do que foi a casa de Jó. Que na sua casa se levante um líder exemplar. A partir de hoje, que o Senhor levante na sua casa um líder exemplar. Que a tua casa haja comunhão real, de fato. Que a sua casa valorize a mesa. A mesa é ferramenta dentro do seu lar para trazer comunhão, sabia? E que na tua casa haja compromisso com Deus. Haja espaço para a palavra ser anunciada por vocês dentro da sua casa, para que a oração seja fato e verdade, vivida por vocês todos os dias, que possa haver prudência na sua relação, principalmente com os seus filhos, e perseverança, para que a sua família seja uma família tão abençoada quanto foi a família de Jó. Amém? Feche teus olhos, quero orar por você. Pai, nessa noite nós ouvimos sobre essa família, a família de Jó. Uma família que tinha um líder exemplar, um homem íntegro, reto, justo e temente a Deus, um homem que se desviava do mal, Pai, que não se comprometia no seu caminho. Eu peço que os homens, os pais de família, se tornem esse exemplo dentro do seu lar. Integridade, de retidão, de temor ao Senhor e de prudência na sua caminhada.
Que as mulheres se levantem também, Senhor Deus, exerçam essa liderança nos seus lares. Que os filhos podem olhar para os seus pais e encontrar neles segurança, firmeza, verdade e integridade. Que como na família de Jó, nossas famílias vivam a comunhão real, de relacionamentos, Senhor Deus, verdadeiros, profundos, de unidade, de altruísmo, de relacionamento real e verdadeiro entre os irmãos, entre os membros da família. E que, Senhor Deus, a nossa casa seja uma casa comprometida contigo. Uma casa onde a Tua palavra nos orienta. Uma casa de oração, em que a prudência é um valor da família. Principalmente no que diz respeito aos filhos, no seu crescimento, na sua formação. E a perseverança, Senhor, algo que a gente não abra mão. Porque precisaremos dela para vencer, que os dias maus virão, as decepções virão, as dificuldades virão, mas a perseverança vai fazer com que a gente continue até vencer. Seja assim a casa desse meu irmão e dessa minha irmã nessa noite. Seja assim a casa desse teu povo que se reúne aqui no Bonfim. Que seja essa a história dessa gente e que sejam eles contados entre os benditos dessa terra. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar o oficial, eu peço a tua paciência, o tempo dos irmãos, que foi feita na semana passada